dia, nono ano! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o período entre guerras e a ascensão de regimes totalitários. Vamos lá? E aí, o que é totalitarismo? Hein? Eu pergunto para vocês. O que é totalitarismo? Totalitarismo representa um governo cujo líder atua em todas as esferas da vida pública e privada, controlando e policiando as relações sociais juntamente com a noção de terror. Trata-se de um governo que vai além do autoritarismo. O totalitarismo envolve um governo baseado nas massas. E o apoio que consegue é decorrente de intensa propaganda, sendo ela o principal instrumento de manipulação. Então, os regimes totalitários são regimes que se desenvolveram, e são tanto de direita quanto de esquerda. Existe o totalitarismo de direita e o totalitarismo de esquerda, certo? Na Europa, por exemplo, houve o endurecimento do radicalismo político. Foram respostas para enfrentar as crises internas, para enfrentar o avanço das ideias socialistas que vinham lá da vizinha União Soviética. É importante lembrar que a Alemanha e a Itália realizaram unificações tardias no século XIX, o que facilitou a ascensão dos regimes fascistas. Na Europa Oriental, por exemplo, o que nós podemos destacar? Na Europa Oriental, por sua vez, após a morte de Lenin, Stalin subiu ao poder e iniciou uma série de perseguições aos inimigos políticos. Conseguiu eliminar seus adversários por meio de ações de julgamento e execução, nos chamados expurgos de Moscou. Tanto de um lado quanto de outro, a crise mundial de 1929 forneceu o pretexto necessário para justificar o totalitarismo governamental, culpando o liberalismo pelas dificuldades que enfrentava. A principal diferença entre o totalitarismo tendente a ideias comumente denominadas de direita e o totalitarismo tendente a ideias tidas como de esquerda estava em suas ideologias. O primeiro apoiava e era apoiado pelos grupos da sociedade detentores de capital. E o segundo sustentava-se em um regime socialista, ou seja, que se posicionava contra os grupos burgueses. Então está aí a grande diferença entre o totalitarismo de direita e o totalitarismo de esquerda. Mesmo assim, é possível traçar algumas semelhanças entre esses totalitarismos. Por exemplo, na política, supremacia total do Estado, nacionalismo exacerbado, exaltação da figura de um líder, desprezo pelas práticas democráticas e desenvolvimento de um forte militarismo. Ambos, tanto no totalitarismo de direita quanto no totalitarismo de esquerda. Na economia, forte intervenção estatal pautada no desenvolvimento e na proteção da indústria nacional, além da realização de obras públicas. Na sociedade, apelo às massas e uso de propaganda para inseri-las no sistema totalitário. Cultura, censura, controle sobre o sistema educativo, manipulação do sentimento coletivo das massas e arte produzida para enaltecer o regime.
Entretanto, cabe ressaltar que cada país onde existiu o regime totalitarista, houve aspectos particulares que se manifestaram conforme a necessidade e o interesse dos seus governantes. Então, na aula de hoje, o grande destaque é para que vocês entendam o que é o totalitarismo, certo? Que vocês devem ter compreendido que é um governo cujo líder atua em todas as esferas da vida pública e privada. É um governo totalitário, por isso atua tanto nas esferas pública como privada, certo? Na próxima aula continuaremos falando sobre fascismo e nazismo. Até a próxima aula!